O Fight Night desse sábado não foi exatamente chamativo, não tinha nenhuma luta que chamasse muita atenção, pelo menos não pro público mais casual, tanto que o Fight Night ficou reservado para o UFC Apex. Inclusive, saudade quando essa porcaria de Apex não existia. Já fazem 4 anos desde o início da pandemia. O Apex foi muito útil durante o início da quarentena, mas eu acho que já passou da hora da gente seguir em frente, dos eventos voltarem ao normal, voltar à presença do público, voltar às arenas. Eu não sei vocês, mas até bate uma certa, não sei, baixa um pouco a animosidade quando eu vejo que o card vai ser no UFC Apex. Porque não vai ter a torcida, vai ser naquele clima assim, meio que sparring de academia, sabe? Luta dentro de academia. E eu gosto demais da vibração da torcida. Eu sinto muita falta quando não tem isso em um evento do UFC. Mas enfim, apesar de não ser um card muito chamativo pra grande massa, era, na minha opinião, muito interessante, porque era meio que a noite das promessas invictas. Dentre elas, um brasileiro, o Vitor Petrino, e 3 barbudos sem bigodes, os famosos russos islâmicos que são verdadeiros carrapatos. Foram eles Shamil Gaziev, Muhammad Mokaev e Umar Nurmagomedov. E o primeiro que eu quero falar é esse último, que é o primo do Khabib, que no futuro pode ser um baita problema no peso galo. Nesse sábado ele fez o que os membros do clã fazem de melhor, aplicou uma verdadeira goleada no casaca Bekzat Almakhan, eu tive que ler o nome dele aqui porque eu esqueci, com direito a 2 rounds 10-8, ou seja, foi 30-25, e com isso, vitória por decisão unânime, ele aumenta seu cartel para 17/0. Números expressivos sim, 30-25, cartel 17/0, 5 vitórias seguidas no UFC, realmente são números bem expressivos, e aquele jogo de grappling muito eficiente, típico da família Nurmagomedov. Mas não podemos deixar de notar que a história se repete mais uma vez. O Umar Nurmagomedov, assim como o início da carreira do Islam Makhachev, é um cara que chama muita atenção pelos números, pelo cartel invicto, pela sequência de vitórias, pelas goleadas que ele aplica no placar dos juízes. Só que até agora, a 5ª luta seguida no UFC, ele não enfrentou um cara de alto calibre. O adversário mais forte que o Umar Nurmagomedov enfrentou até agora foi o Raoni Barcelos, que tava dando uma luta equilibrada até o brasileiro ser nocauteado. E considerando que agora o russo tem 5 vitórias seguidas e já tá dentro do ranking do peso galo como 13º colocado, eu acho que já passou da hora dele enfrentar alguém mais relevante, alguém que também seja ranqueado. Até agora ele só pegou de ranqueado. E a sorte do russo é que na frente dele, a partir de agora, só tem bons casamentos, porque os wrestlers mais fortes da categoria, que são Henry Cejudo e Merab Dvalishvili, considerando que o Sterling subiu pro peso pena, os wrestlers mais fortes, que são aqueles que vão entregar um jogo mais difícil pra ele, só estão lá no top 5, estão lá no topo da categoria. Ou seja, no meio do caminho, do 13º colocado, que é ele, até o top 5 do ranking, a maioria vai ser striker, que são lutas que casam bem pra ele. O que significa que o primo do Khabib tem um cenário favorável pra continuar subindo, aplicando goleada e aumentando seu cartel invicto. Agora vamos falar sobre o Muhammad Mokaev, que mais uma vez seguiu o mesmo roteiro. Sofreu um pequeno perrengue no início da luta, mas ainda conseguiu se manter invicto. E parece que o UFC Rio encontrou uma nova solução, porque depois de vencer o Alex Perez nesse sábado, o Mokaev já falou que ele tá pronto para enfrentar o Alexandre Pantoja no UFC Rio. É uma luta mais interessante do que o Brandon Royval? Na minha opinião, sim. Vai vender mais? Não tenho total certeza. Só que pelo menos em números nas redes sociais, o Mokaev é muito mais popular do que o Brandon Royval. Ainda assim, pelo menos é uma luta nova. Chega de Brandon Moreno, chega de Brandon Royval, quero ver uma luta nova no peso mosca. Chega de revanche. E olha só que interessante, o Muhammad Mokaev, ele pode se tornar o 2º campeão mais jovem da história do UFC, caso ele venha enfrentar o Alexandre Pantoja no UFC Rio. Só por isso já tem uma narrativa bem interessante para adicionar nessa luta contra o brasileiro. O Mokaev, que nasceu em julho de 2000, no UFC Rio vai ter 23 anos e 10 meses. Se ele vencer o Pantoja, ele se torna o 2º campeão mais jovem da história do UFC, ficando 2 meses mais velho do que o John Jones, que foi campeão aos 23 anos e 8 meses. Continuando, Vitor Petrino é mais uma grande promessa brasileira que saiu do Contender Series e venceu muito bem o Tyson Pedro nesse sábado. E assim como o Umar, eu acho que já passou da hora do Petrino enfrentar alguém dentro do ranking dos meio pesados. E eu tenho a solução perfeita. Vamos fazer aquela clássica troca de guarda, pegar o Vitor Petrino e colocar ele para enfrentar o Dominick Reyes, que hoje vem de 4 derrotas seguidas, mas ainda ocupa a 14ª posição do ranking. E o UFC já queria usar ele como escada, queriam colocar ele contra o Carlos Ulberg. Só que a luta foi cancelada 2 vezes, sendo assim que tá uma mudança de planos.
tira o Uberg e coloca o Vitor Petrino para enfrentar esse ex-desafiante ao cinturão dos meio pesados. E agora o grande vexame da noite, que deixou todos os russos do MMA com vergonha. Shamil Gaziev, que na minha opinião deixou bem claro que os melhores russos ficam dos meio médios para baixo, salve algumas exceções como Fedor e Magomed Ankalaev, por exemplo. Mas o Gaziev é a série C dos barbudos sem bigode, porque assim, geralmente esses russos islâmicos, essa galera do Daguestão, geralmente possui uma trocação limitada, só que um jogo de solo muito efetivo, eles se garantem só com esse jogo de luta agarrada. O Gaziev é a mesma coisa, ele só tem a luta agarrada. O problema é que ele é muito previsível, muito lento. O tempo dele de entrada, tanto em queda como no clinch, é péssimo. E olha que tentaram favorecer o russo, colocaram ele contra o Jairzinho Rozenstruik, que no chão é uma tartaruga de costas. Tentaram usar o Jairzinho Rozenstruik como escada, só que prevaleceu a experiência do atleta surinameso, que conseguiu se defender das investidas do Gaziev, conseguiu manter a luta em pé e foi machucando de pouco em pouco o rosto do russo. Inclusive, eu acho que o Jairzinho foi cauteloso até demais. Tinha momentos ali na reta final da luta que se ele colocasse mais 1 ou 2 golpes por cima, aplicasse uma combinação de 3 golpes em pé, ele teria derrubado o Gaziev. Mas acho que ele estava tão cauteloso, estava tentando tanto evitar a luta agarrada e ir pro chão, que ele resolveu só ficar no jab, golpes à distância. E querendo ou não, deu certo, ele conseguiu a vitória por nocaute técnico. Jairzinho então agora assume definitivamente o posto de porteiro chato dos pesos pesados. Perigoso demais pra galera que tá chegando no ranking, só que ainda não é bom o suficiente para ser campeão do UFC. E quem consegue vencer ele, quem passa por ele, chega longe. Por exemplo, ele só perdeu agora pro Ngannou, pro Volkov, pro Ciryl Gane, pro Malhadinho e pro Curtis Blades. Só a nata dos pesos pesados. Mas é isso, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso. Muito obrigado por terem assistido e até a próxima.